Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vemos também que Davi, ele reconhecia que Deus era o verdadeiro Deus de Israel e ele era seu representante dele. Nós vemos que Davi era uma pessoa humilde. Ainda que Davi, ele era rei, aclamado na terra, mas ele sabia que existia um que era rei, aclamado nos céus, que é dono de todas as coisas, que abre porta onde ninguém abre, que fecha a porta e que ninguém pode abrir. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Nós formos ler lá também em Salmos 24, 1. A palavra do Senhor nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios, né? Davi reconhecia que a terra pertencia ao Senhor. Ainda que ele era rei, ele não tinha um coração soberbo, né? Quantas vezes nós vemos pessoas aí, porque tem um ministério, porque Deus começa a usar, porque Deus começa a levantar, e a soberba começa a entrar no coração. Mas Davi, ele era segundo o coração de Deus. Ele não permitiu que isso entrasse na vida dele. Ele não permitiu que isso entrasse no coração dele. Ele falou: Senhor, ainda que eu sou rei, existe alguém maior que eu. Existe alguém a quem eu tenho que levantar a minha mão, adorar e exaltar o nome dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Deus. maravilhoso, Deus querido. Porque a palavra de Deus nos diz assim, né? Que o Senhor, ele exalta os humilhados, mas ele abate aqueles que são exaltados. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer nos fazer segundo o coração dele, nos humilhar na presença dele, para que ele venha nos exaltar. Não achando que ninguém é melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. O Espírito Santo de Deus é o único que é melhor de qualquer um de nós. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Davi, como homem, segundo o coração de Deus, quando ele peca, ele reconhece o seu pecado e ele pede perdão a Deus, né? Nós podemos ver ali em Salmo 51, né? Davi, ele reconhecendo que ele pecou, né? Maravilhoso é saber que nós reconhecemos aquilo que nós fazemos que é errado diante da presença do Senhor. Maravilhoso é nós saber, nós nos chegarmos diante dele e nos humilhar na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas erradas, queremos continuar no caminho errado e não queremos chegar diante do Senhor e pedir perdão a ele. Mas Davi não. Davi, ele pecou. Nós vemos que mais na frente ali Davi, o pecado de Davi que ele fala aqui nesse Salmo 41, né? Aliás, 51, foi porque Davi, ele tinha, né, caído ali em pecado com Betseba, né? Ele tinha adulterado, mas ele reconhece Deus na vida dele, ele reconhece que ele precisa de misericórdia, ele reconhece que ele precisa de graça. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, Davi era como eu e como você, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi ungido pelo Senhor. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso. No momento a qual, né, nós vemos ali que ele recebeu aquela unção. Ninguém entendeu porque Davi recebeu aquela unção, né? Eu imagino que os irmãos dele ficou ali sem saber o que estava acontecendo, né? Mas eu creio que no coração de Davi, o Espírito Santo de Deus já havia ministrado no coração dele, né? Nós podemos ver isso, foi o momento de silêncio de Deus. Deus vai lá, levanta Samuel, leva a casa de Jessé, unge a Davi, mas Davi teve que passar pelo tempo de espera. Davi teve que passar pela prova, Davi teve que passar pelas lutas, ele teve que passar pelas dificuldades, até o momento dele chegar de ser rei de Israel. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, tu és tremendo. Nós vemos então Davi, ele ali, né, esperando o tempo certo da vitória dele chegar na vida dele. Aleluia. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus quer levantar Davi, pessoas que estão lá atrás da malhada, pessoas humildes, pessoas que têm buscado a presença dele, pessoas que têm se humilhado, pessoas que têm orado, pessoas que têm jejuado, para estar levantando nesta noite, para fazer a vontade do Senhor, para estar fazendo a obra do Senhor. Pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. É esses que o Espírito Santo de Deus está nessa noite. Foi isso que o Espírito Santo de Deus ministrava essa tarde no meu coração, né? Eu comecei a ler essa palavra durante a semana e os dias foi passando e eu lia, mas o Espírito Santo de Deus, ele ministra quando
quando o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração o que exatamente Ele queria que eu trouxesse para a igreja nesta noite. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Um homem segundo o coração de Deus. É o homem segundo o coração de Deus que Ele quer estar levantando nesses últimos dias. Aleluia, Deus. Mas tremendo, Jesus. Pessoas como eu e como você. Talvez pessoas que encontram na fase do esquecimento. Pessoas que um dia as pessoas olharam e não deram nada. Disse, daí não sai nada. Esse aí não tem jeito. Esse aí não vai pra frente. É esse que o Espírito Santo de Deus quer levantar para estar usando nesses últimos dias na face da terra. Aleluia. É Glória a Deus. Homens e mulheres de Deus. É aqueles que dizem que algumas pessoas olharam e falaram assim, esse aí não tem jeito. Esse aí não tem solução. Esse aí eu desisto, não vai pra frente. É esse que meu Deus vai estar levantando. É esse Glória que o Senhor a vai estar usando nesses últimos dias sobre a face da terra. Porque Ele há de abater aqueles que estão com o coração exaltado. Porque Deus não gosta de homem com o coração exaltado. Ele gosta de humilde. Ele gosta de pessoas que se humilham na vida. Aleluia. É maravilhoso, Jesus. Para estar levantando os esquecidos. Para estar levantando aqueles que olharam e não deram nada. E sabe o que vai acontecer quando Deus te levantar? Aqueles que olharam para você vai estar ali do seu lado. Eles vão participar do mesmo banquete. Eles vão ver você ser ungido. Eles vão ver você sendo abençoado. E Deus vai provar que Ele é Deus na sua vida. Assim como foi com Davi. Porque os irmãos de Davi não davam nada por ele. Davi ele era o menor da casa dele. Ele era o mais novo. Aleluia. Mas no momento da unção dele, os irmãos participaram. Eles nem entenderam. Só lá na frente é que eles foram entender o que realmente Deus tinha com Davi. Aleluia, Jesus. Porque Deus muitas vezes gosta de confundir. Aleluia. Isso é maravilhoso, Jesus. Deus tremendo. Também, né, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é da raiz de Davi. Jesus é da raiz de Davi, um homem segundo o coração dele. Nós podemos olhar na Bíblia Sagrada. Moisés foi um homem que foi chamado amigo de Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés falava face a face com Deus. Quando nós olhamos a vida de Jó, nós vemos que o próprio Deus fala de Jó, que Jó era justo, que Jó era íntegro, que Jó tinha um coração reto. Mas foi de alguém que Jesus, que o próprio Deus disse que era segundo o coração. Foi da raiz de Davi que o nosso Jesus nasceu na face da terra para dar salvação a mim e a você. Eu imagino que para Davi foi um privilégio muito grande, porque o nome dele está ali na genealogia de Cristo. Aleluia. Quantos outros grandes homens de Deus havia levantado, Deus havia usado. Mas foi alguém como eu e você. Alguém falho. Alguém que pecou. Mas alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Foi esse a qual Deus usou para que Jesus viesse sobre a face da terra. Foi da raiz de Davi. Não foi de Moisés. Não foi de Jó. Não foi de Abraão. Mas foi de Davi. Jesus é leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, raiz de Jessé. Glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, Jesus. O que nós vemos com isso é que Deus não precisa de coisas grandes para poder operar um milagre a qual nós estamos precisando na nossa vida. Deus precisa de coisa pequena. Deus precisa de coisas simples. Deus